Então, ó, o Corinthians tá negociando, não bateu o martelo ainda, né? Mas tá negociando o Murilo. Negociou. João Vitor, que foi pro Benfica, não jogou, certo? O Raul foi pro Bahia, também não jogou. Apesar que machucou, né? Machucou e voltou. Robert e agora, Renan. o Robert Renan, esse é craque, fenômeno. O João Vitor é bom jogador. O Raul também é bom jogador. E o Murilo se transformou num grande zagueiro. Numa fase onde o Corinthians não tinha. Que tinha o Bruno Mendes, né, que improvisava, que foi pro Inter, voltou e ele ganhou a posição. Canhoto, bate bem na bola. 13 milhões de euros. O Corinthians tem 80%. Veloso, você venderia ou não se fosse presidente? Ah, precisa vender. Boa tarde a todos, sem dúvida nenhuma. É uma oportunidade boa. O Murilo é um jogador que se destacou realmente. É um jogador que essa canhotinha dele tem um bom passe, né, para sair ali de trás. E é uma oportunidade. O Duílio tem dificuldades financeiras, tem compromisso aí para honrar com o Corinthians. E aparece uma oportunidade como essa, tem que ir. Tem aniversário de 2 corintianos maravilhosos que foram campeões brasileiros comigo e que daqui a pouco eu falo o nome deles. Pega o gol de um aí pra mim, Cascão. Vamos lá. O Corinthians tá negociando, como é que chama esse time? Nottingham Forest. Nottingham Forest. Isso, é o time do Danilo. Do Danilo. É o time que é onde do Scarpa. Aonde o Gustavo Scarpa falou, olha, eu preciso jogar na Europa, eu acho que eu estou preparado para jogar na Europa. O Gustavo Scarpa, que a gente colocava ele como craque aqui, né? Foi o melhor do brasileiro. Né? Foi melhor do brasileiro. Aí não sei o que, foi lá, não jogou, foi pro Olympiacos e não vai jogar no Olympiacos. Porque quem é ídolo do Olympiacos, sabe quem é? Giovani. O Giovani é muito mais ídolo que o Rivaldo. O Giovani é um dos maiores líderes do Olympiacos, como é o Alex, o maior ídolo do Fenerbahçe. Então, vamos ver quantos gols o Gustavo Scarpa vai fazer lá. E aí, Souza, antes do São Paulo, o que pensa do zagueiro? Como o Murilo, acho que tem 22 anos, um menino que muita gente achava que era gordo, achava que era lento, e se transformou num baita zagueiro e ajudou muito o Gil a recompor a sua fragilidade do Gil em termos de idade e que ajudou o Gil a voltar a jogar bem. Souza. Perde muito, né? Boa tarde a todos. Eu acho que perde muito, mas é... 21 anos ele tem. 21 anos, pra mim, jogador de seleção brasileira. Agora, eu não sei se na próxima agora vai. Agora vai. Não sei se na próxima convocação não vai estar um jogador agora diferente. Ele tá indo pra Premier League? Você acha que ele não vai ser convocado? É um jogador diferente. Com a saída dele, eu não vejo outro zagueiro no Corinthians que tenha as mesmas características. Caetano tem. Eu acho que não... E canhoto, com o Caetano é canhoto. Saída de bola igual esse menino verdade. tem, eu acho que não tem. Pra mim, ele é o grande jogador da base do Corinthians. Pra mim, foi o jogador que eu vi jogar, me encheu os olhos. Assim, parabenizar o Duílio. Encheu seus olhos? Encheu. O que mais te encheu os olhos, Souza? Ah, quando... Colírio. O meu colírio, porque eu tô com problema. Eu tô com problema nas córneas aqui, é verdade. Graças a Deus eu tô passando um colírio. Obrigado ao doutor Fernando, oftalmologista, meu grande médico. Né? Graças a Deus hoje eu tô conseguindo enxergar. Porque eu fiquei uns 5 dias fazendo o programa aqui sem enxergar. Só ia no vurto. E aí, quem já encheu os seus olhos? 2 separações encheu bastante, meu Não, minhas 2 separações minhas não é que encheu. O quê? De lágrima. Se fosse de colírio, tá... Não, se fosse de colírio, tá bom. Eu também, ué. Mas foi de lágrima. Então é um jogador importantíssimo. E assim, parabenizar o Duílio, apesar de muita gente achar que... Cada um acha que quer, né? O mais importante é você ganhar títulos. E assim, a gente vê... Eu fiz aqui há 2 anos atrás, ou 2 anos e poucos atrás, eu fiz o Sub-20 do Corinthians e dava vergonha de ver. Né? A gente não via nenhum jogador absurdo, talentoso, né? E você vê a quantidade de jogadores que saíram do Corinthians, mas é uma perda... Que, por sinal, quem fez tudo isso foi o Luxemburgo. O Wesley, não o Pedro. Pedro não teve mais chance, também não sei o porquê. Deveria ter. Mas, ó, o Wesley, Moscardo, Murilo. Eu já acho... Juan, que estava machucado, mas que deu oportunidade. Felipe Augusto. Olha só. Então, já vendeu o Adson. Tá vendendo o Murilo. Eu já acho que o Luxemburgo, a diferença dele é que ele foi corajoso. Os atletas... Mas para colocar tem que ser corajoso e bom treinador. Assim, os atletas sempre estavam lá. Mas às vezes sempre tem muita gente que não quer colocar. Isso, por quê? Porque você chega num clube onde tem jogadores mais experientes que você,
com mais rodagem, que foi o caso do O Lázaro... Biro teve uma proposta de 6 milhões de euros. O Duílio não quis vender. O caso do Lázaro e do Silvinho. 6 milhões de euros. Não quis vender o Biro. E o Adson foi por menos. Eu não sei, foi por 5 milhões, né? por 50%. É umas coisas que eu não sei muito bem isso aí. Ficou com 20% do Adson numa venda futura. Ô, Robert, primeiro, obrigado por você estar aqui. Jogou no Corinthians, ídolo do Santos, Atlético Mineiro, um jogador incrível. Só do Santos foram 49 gols, se eu não estiver errado. 58 assistências. Quantas assistências? 58. 58. E outra coisa, campeão brasileiro, o que você pensa do Murilo? O que você enxerga ele? Você que é canhoto igual eu, que nós canhoto, nós é louco, certo? Mas nós somos do bem. Somos do bem. Boa tarde, craque Neto, obrigado aí pelo convite, Veloso, Souza, estavam lá em Aquidauana. Aquidauana, hein? Quem jogou foi você, porque os dois machucou, né? Eu não, você Veloso errou um perdeu o pênalti. Você perdeu o pênalti, né? Você jogou muito, Veloso. Parabéns. Jogou demais, perdeu o pênalti aqui da hora. Seu pedido por 99 centavos hoje, pede iFood já. Várias promos e cupons no app. O Murilo... Você é persona não grata lá. Não, só não, que pelo isso? contrário. O quê? Fui muito bem recebido. E tem convite pra voltar já. Vocês vão ano que vem? Hoje. Eu tô também pra Aquidauana. Eu vou pra lá. Convidado Posso você. ir? Pode. Tem lá negócio pra pescar? Tudo lá? Tem Bom o Rio demais. lá. Tem o Rio Aquidauana. lá. Aquidauana aí. Lá no rancho do Gilmar Matos, um abraço. Grande Gilmar Matos, abração pra você aí. Dudu Vascaíno, filho, Vambora. vereador é. Vamos lá, O Murilo Robert. é bom jogador pra caramba. E eu acho que o Corinthians tinha que vender, cara. Tinha que vender, já tem o Lucas Veríssimo. É um jogador que mostrou muito potencial. E eu acho que vai se dar muito bem na Premier League. E parabéns ao Luxemburgo, né? A gente tá falando aqui com o Souza, realmente. Né? Personalidade e coragem pra meter o moleque titular. E o moleque mostrou Ele fez potencial. um caixa esse ano, hein? Fez, bom. bastante. Mais de 100 milhões, pô. Ó, vamos lá então. 100 milhões. Eu vou deixar... O tempo é o grande remédio pra tudo. O tempo é bom pro corno. Viu, Cascão? Toca o hino, Cascão! Salve o Corinthians! Quem nunca foi corno? Campeão dos campeões! Ei, Cascão! Ei, Cascão! O que tá acontecendo aí? O tempo é o melhor remédio. Então eu vou dar... coisa que eu não tô sabendo aí. Não, calma, Veloso. Eu vou dar umas paradas aí. Então o tempo vai mostrar o que o Duílio fez em relação... Por enquanto, o Duílio, acho que dos últimos presidentes, é o único que não ganhou nenhum título. Vamos lá, não ganhou nenhum título, o Duílio. Mas vamos ver o que o tempo vai fazer com o Corinthians em relação ao Duílio. Ele tem ainda a chance na Sul-Americana e só. Só. Mais nenhuma. Só. Você sempre falou isso aqui. O Corinthians tem uma chance de ser campeão. Sul-Americana, você sempre falou isso. Então é o seguinte, vendendo o Murilo, perde essa chance ou não, e aí o Corinthians arrecadou mais de 100 milhões com o Adson, com o Murilo, Roger Guedes. com o Pedro, com o Roger Guedes, 100 milhões. Isso é bom? Não é bom? Isso é ruim pro time? O torcedor entende isso ou não? Wagner Fernando Sou eu. Veloso. Sou eu. Não, é bom, o Duílio precisava, né? 22 de setembro. Tá chegando o nosso aniversário. O meu é dia 9, hein? Dia 9, meu 22. Graças a Deus não vou estar aqui. E nem me liga, hein? Não quero que ninguém me ligue. Vai encher o saco. Ó, se mandar WhatsApp, eu não falo. Tem que ligar. Se mandar, vai mandar pro inferno. Não quero WhatsApp feliz aniversário. Não, tem que ligar. Aquele áudio gravado longo, de 3 minutos, né? Então, o Duílio tá fazendo caixa. O Duílio tem... Peraí. É muitas... O Cascão falou, não, eu fui corno... Não queria dizer, mas o Cascão falou que foi corno na escola, quando ele estudava lá em São Manuel, aí ele foi corninho, pequenininho. Então, é o corninho, pequenininho. Bota o corninho pequenininho. Não, pequenininho, orelhudo. Pequenininho. Esse é o Cascão corninho pequenininho. E aí, Veloso? Então, o Duílio fez bons negócios, eu acredito que sim. E a saída do Murilo agora, com o Caetano e com o Lucas Veríssimo também, eu acho que não vai fazer tanta falta, não. Já tem a reposição, já tá o pessoal já integrado, treinando, então não vai ter problema. Mas é um grande negócio. 13 milhões de euros para um zagueiro é um grande negócio que o Corinthians está fazendo. Vamos lá, arrecadar. Antes disso, vem pra mim aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu acabei de... Chegou aqui pra mim. Eu vou dar ela pro... MRV Arena. Como que chama? O Fabiano. Fabiano. Fabiano tá aí?
Arena MRV tá aqui, ó. Eu tive a honra de ter jogado no Atlético Mineiro, um clube grande. Parabéns à MRV. Tá aqui, ó. Aumenta aí o hino do Atlético Mineiro. Olha que lindo, ó. Estreia contra o Santos, um dos maiores clubes do mundo. Domingo, 4 horas da tarde, que o Robert vai fazer na Rádio Caquiné. É nóis. Vai fazer. Depois vai estar domingo na Mesa Redonda. Vai estar domingo também, vai estar segunda-feira no Globo Esporte, lá em Santos. Pode botar o hino, aumenta o hino aí. Aí, ó, MRV do Atlético Mineiro, clube grande, uma arena incrível de Reinaldo, de Nelinho, de João Leite, de Éder Lopes, de Éder Aleixo. Deixa aqui em cima, dá pra deixar aqui? Galo, Veloso Robert. Do 99. E daqui, tá bom aqui? Tá. Mostra ali, ela vê ali ou não? Se não falar comigo, eu não sei. Não, só falar comigo, Fala no meu ouvido. Pode, vai ou não? Pode deixar aí, vai atrapalhar. Então tá bom. Obrigado, Robson. Vamos lá então. Pra você, o Duílio fez certo de vender, não fez certo, errou, perdeu tecnicamente, não foi bem na Libertadores, saiu fora da Copa do Brasil, com gol de mão, gol do Maurício do vôlei. Gol do Maurício, o Maurício do vôlei, o William, o Mago. Ainda isso? O William Mago também joga no São Paulo. Fizeram gol de mão. E aí? Tá. Não, só abre às 14. Às 14 horas dá pra ligar na CBF ainda pra poder fazer essa reclamação. Olha lá. Abre às 14 só? Só abre às 14. A CBF só abre às 14. Mas das 14 até que hora? Até às 18. Mas sai pra almoçar das 14, Não. vai até às já 4. Já chega almoçado. Já chega almoçado já. Chega almoçado. Aí eles emendam o café, então eles não trabalham lá? Ah, não, mas foi gol legal? Claro que foi. Foi, Veloso? Com a mão, né? Foi com a mão ou não? Acho que foi gol legal. Gol legal, 2-2. Vamos lá então, Souza. 2-2, Robert, o árbitro- esquece aquela parada que eu falei com você. Tô brincando, Então, Robert. eu acho que assim, quando você tem um clube que deve bastante, que é o caso do Corinthians também, né? Pra não achar que a gente, que é o caso que a gente tá falando do Corinthians, quando a gente começa a falar aqui, ele já fala, não, é só o Corinthians que deve também. Quem fala? Você. Mas é só o Corinthians que deve? Não, por isso que eu tô te falando, eu tô pontuando aqui. Como a gente Sabe tá quanto que falando do deve? Sabe quanto que deve o Atlético Mineiro pros caras da MRV, Banco BMG aí? 1,5 bilhão. 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio. Então inaugurando o estádio. O Corinthians pagou o estádio dele? Não pagou. E não é que o Duílio não pagou. Ninguém pagou. O Duílio tá pagando as parcelas aí. Se você não fizer isso, você vai E enxugar eu sou gelo. baba-ovo do Duílio mesmo, viu? Se você não vender, você vai enxugar gelo. Você chega no final do ano, a dívida aumenta. É por isso que eu tava olhando para você, entendeu? Para poder lhe falar. Mas agora eu já aprendi que eu tenho que olhar para aí. Então, se você não fizer isso que o Duílio tá fazendo, você vai enxugar gelo. Mas enxugar gelo como? Você vai montar um time. Eu tô olhando pra aí. Ó, você Olha vai lá. montar um time, o time não vai ganhar nada. Quando você chega no final do ano, sem título, Contratou Renato Augusto, contratou Yuri Alberto, Paulinho. contratou Paulinho, contratou Michael, Veríssimo. contratou Lucas Veríssimo, isso tudo é Matias caro. Rojas. Isso tudo Matias é caro. Rojas. Isso, mas Ele contratou todo esse pessoal. se você não vender, você tem que pagar Aqui, o jogador olha aqui, todo olha mês, aqui, olha entendeu? aqui. O jogador, ele recebe todo mês. Você precisa vender jogadores para Certo, pagar senhor. suas dívidas. Certo. Corinthians tem dívida com esses jogadores, tem dívida do estádio. Então, se você O não fizer Ronaldo, isso, o Ronaldo. Então, o Duílio. O Duílio. Tem o pai do Duílio? O Duílio tem feito um grande trabalho. Cadê o Duílio? na gestão. O Duílio fez O Duílio tá certo ou indo não? bem, fez certo. Ele viu a sim, foto gente. do bar dele, Se né? não fizer Viu, isso, falou pra mim. o Duílio vai ter que aumentar o bar dele e vender mais algumas coisas lá pra fazer um dinheiro, entendeu? Tipo assim, Duílio- sem ser bebida, vender coisitas más. tem que fazer igual Maravilha, tem que fazer Trocar a vodka. Trocar a vodka boa, botar uma vodka pra isso, ruim, pra ter entendeu? mais ganho. mudar o rótulo ali. Então, o Duílio tem feito um grande trabalho Duílio. nesse sentido, que é o essencial. Pra mim, é gestão boa, é gestão que você vende jogador, paga a dívida. O time não vai ganhar título agora, mas a longo prazo isso aí vem coisa boa, entendeu? É o que eu acredito no futebol. Não, mas você tá certinho, Robert. Obrigado, Como cara. o Corinthians vende muito, vendeu agora aí. E tem proposta pro Biro? Yuri Alberto e pro Biro também. Já vende rápido esses dois aí. E o Fausto Vera vende. Vende ele rapidinho. Quando você vende um jogador como ele, como você vende o Adson, aí você tá ainda mal no brasileiro. Você tá buscando a Sul-Americana. Isso tá errado, tá certo? Qual que é o seu pensamento? Grande Robert. Eu acho que tem que vender,
sem dinheiro não dá para fazer futebol, né, Neto? Sem dinheiro não dá. E o Corinthians contratou jogadores importantes. Lucas Veríssimo foi caro, Matias Rojas é caro. Tem muita dívida ainda rolando para o Corinthians. Então, eu acho que sem essas vendas fica inviável o Corinthians tocar o futebol deles. Então, eu acho que tem que vender. Agora, tem que repor porque ainda existe uma janela para jogador que está livre no mercado. O Corinthians tem que ter reposição à altura, né? A molecada tem potencial. Mas... Qual foi aquele lance que o Renato fez o gol do cruzamento dele? Então, para o lance, então. Eu só quero esse lance. Não quero o outro, Cascão. Só quero esse da invertida que ele deu daqui, ó. Daqui, ó. O Renato lá. Eu mandei botar o bar do Duílio? Você mandou. Não, agora não. O bar do Duílio, né? O quê? Você falou lá. Nós entramos aí. Duílio, ela tá lá. É do lado do posto, não foi, Cascão? É. Assis. Bar do Duílio. Aí, Duílio. Os caras estão falando que... Duílio. Você, Duílio. Diferentemente do Andrés, do Roberto de Andrade, do Mário Gomes, eles ganharam o título, hein? Mas você vai ser o único presidente que vai deixar dinheiro em caixa. Só tem que mudar a cor do bar ali, né? O Duílio, né? Ô, Duílio, tem que botar... Esse bar aí, Assis, coloca lá. Tem que ser preto. É difícil, né? Ali, ó. Ó, o preto já Uma tem. hora vocês colocam o É bar. só pintar o Aí eu amarelo. tô falando uma coisa, aí vocês colocam... Deixa no bar do Duílio. Já tá preto embaixo, ó. Então vamos lá. O bar do Duílio e Assis. Tá lá o bar do Duílio. Tem que ser preto e branco. Mas agora com entrando dinheiro, dá pra pintar Ô, de branco. Duílio, agora você muda o bar lá, hein? Vai colocar uns freezer lá, bota os espetinhos. É. Pelo menos, Duílio, você vai deixar dinheiro em caixa. Porque muitos não fariam o que você fez. E ninguém fez o que você fez. Mas tem muita gente que é contra esse tipo de visão. E que eu respeito. E